Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Tayane e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre mais um gênero textual. Hoje nós vamos falar sobre carta. Carta é um gênero textual simples, mas que muitas vezes por poucas falhas de estrutura, de contexto, de linguagem, acaba prejudicando aí algumas pessoas. É um gênero textual também que cai, em diversos vestibulares que exigem diversos gêneros além do dissertativo argumentativo. Então eu vim explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse gênero em si. Fiz algumas anotações básicas, para não me esquecer de nada. Mas enfim, a carta em si, ela tem aquela base de uma mensagem, que vai de um emissor a um receptor, ou seja, do remetente ao destinatário. Com o avanço da tecnologia, a carta se tornou algo menos usual. Não é que ela caiu em desuso, ela ainda é usada, porém menos em forma escrita, no papel. Hoje isso é muito mais utilizado através dos meios eletrônicos, dos e-mails, por exemplo, e etc. Então a carta ela foi adaptada para o universo digital. Muitas pessoas começam isso logo cedo, na infância, criam um valor sentimental para a carta pessoal. A carta pessoal, como o próprio nome diz, vai tratar, de assuntos pessoais. Normalmente você vai enviar, o seu destinatário é uma pessoa próxima, uma pessoa querida, um amigo, alguém com quem você se relaciona, um parente. Eu, por exemplo, me lembro, de enviar cartas aos meus familiares na minha adolescência, porque na época a tecnologia não era tão avançada, não era tão facilitado esse contato como é hoje com a tecnologia, A carta pessoal vai tratar de assuntos do interesse de quem a escreve, também de quem irá ler, obviamente, Vai falar de sentimentos, vai falar das experiências, do relato de uma situação, das vivências de quem produz aquela carta, tá? Então é onde você pode ter uma linguagem mais leve, mais tranquila, pode utilizar gírias, a linguagem coloquial pode ser predominante, falar dos seus sentimentos e etc. Então, a carta pessoal, ela é, vamos dizer, que a mais tranquila de se escrever, porque acerca de formalidade, ela não possui tanto, porque a pessoa para quem você se dirige é uma pessoa próxima, então é como se vocês estivessem em uma conversa, tá? Tem também, obviamente, os aspectos estruturais, mas a gente vai falar sobre isso no fim do vídeo, então fica aí que você vai acompanhar já já. Depois nós temos uma carta que é muito pedida em vestibulares, que é a carta argumentativa. A carta argumentativa, pedidas em provas, concursos e etc., ela já tem um receptor específico, assim como na carta pessoal, obviamente, e como o próprio nome diz, ela vai trazer argumentos, ou seja, ela tem o objetivo de persuadir, de convencer o meu interlocutor, a pessoa a quem eu estou me dirigindo. Normalmente, essa carta argumentativa, ela vai trazer introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução você nada mais vai do que apresentar o assunto sobre o qual você quer falar, dar uma prévia, do teu assunto. No desenvolvimento, normalmente você traz os argumentos pelo qual você quer convencer aquela pessoa da sua tese, da sua ideia. Na conclusão, você fecha tudo aquilo, que você falou anteriormente, conclui as suas ideias, se despede e assina. Já já falaremos de mais detalhes sobre isso. A carta também do leitor. A carta do leitor é algo que também caiu um pouco em desuso, porque hoje em dia a internet, ela nos priva um pouco desse meio impresso, dos jornais e das revistas como era antes, Não totalmente, mas de uma certa forma acaba nos privando. E com isso nós acabamos, quando não confiamos ou quando não concordamos com uma fonte de uma determinada notícia, procurando outra fonte, Coisa que não era possível quando nós só tínhamos os meios impressos. Isso se tornava um pouco mais dificultoso. Normalmente era aquela fonte que tínhamos em mão, aquele jornal específico, e o acesso a outros era um pouco mais complexo. Com tudo isso surgiu, a carta do leitor, que é onde o leitor daquele jornal, o leitor daquela revista, acaba mandando uma carta para a editora, daquele jornal ou da revista que seja.
A carta pode conter um elogio, pode conter uma sugestão, pode ser uma carta de apoio, pode ser uma carta de concordância com a matéria que foi publicada, a reportagem que foi publicada, assim como pode, né, trazer uma crítica, uma sugestão e etc. Então, para o material veiculado saber o que os seus leitores estavam pensando, isso vinha através da carta do leitor. Hoje em dia isso ainda acontece mesmo com a tecnologia, só que ao invés de enviarmos cartas, né, o papel em si, colocar no envelope bonitinho e encaminhar para a editora daquele jornal ou daquela revista, isso já pode ser feito também de forma eletrônica. Às vezes o próprio site daquela editora disponibiliza um modelo, né, básico, um formulário para ser preenchido, aonde tem um campo onde a pessoa pode colocar ali a sua carta, a sua sugestão, a sua crítica, o que quer que seja aí referente a alguma matéria que foi publicada, ok? Então a carta do leitor se refere a isso. Nós temos também a carta aberta. A carta aberta normalmente vai abordar assuntos de questões políticas. O assunto normalmente é de um interesse coletivo, então, diferente dos outros tipos que falei até aqui, nós não temos um público específico. Normalmente é um público mais coletivo, né? Nós estamos escrevendo para um grupo específico, para uma associação, para o sindicato, para o município, etc. A carta coletiva traz essa abordagem, tá? Normalmente também tem argumentos, vai explicitar o que é que determinado político está fazendo, os gastos de alguma questão, por que é que está sendo feito dessa forma. Pode ser uma carta aberta também de uma empresa para os seus funcionários, né? De uma instituição para os seus funcionários, de uma escola para a sua comunidade e etc, ok? Lembrem-se sempre disso, o auditório ele é mais amplo, com isso a linguagem tem que se referir a todo esse auditório, não é uma linguagem específica para um receptor, é um auditório mais amplo, lembrem-se disso sempre. Por isso precisa ocorrer o que nós chamamos do distanciamento entre interlocutores, certo? Porque quando você escreve uma carta para um amigo, você pode tratar diretamente a ele. Quando você escreve uma carta para uma pessoa específica, você pode ter um tratamento direto. Aqui não, precisamos de um distanciamento, ok? E também de uma formalidade maior. Temos outros tipos de carta, carta de reclamação, carta de solicitação, uma carta oficial, mas independente dos tipos de carta que vocês forem redigir, vocês sempre precisam adequar a linguagem ao contexto, certo? A quem você está se dirigindo. Então, diferentes tipos de carta exigem diferentes tipos de linguagem. Uma pessoa mais próxima, uma linguagem também com uma proximidade maior. Uma pessoa que eu já não tenho tanta intimidade, ou uma autoridade, etc., uma linguagem mais formal. Um público mais amplo, uma linguagem que ofereça esse distanciamento. Agora vamos ao ponto mais importante, né? É que a estrutura da carta em si, ela tem um padrão, um modelo a ser seguido, certo? A estrutura da carta vai funcionar basicamente da seguinte forma. Nós começamos com o cabeçalho, que vocês já estão acostumados desde o princípio do primário, já aprendem. O dia e o ano virão em algarismos, enquanto o mês virá escrito por extenso, ok? Então, um exemplo disso, alinhadinho ali na margem, São Paulo, vírgula, 8 de abril de 2021, ok. É obrigatório pular uma linha? Pular uma linha é exatamente uma questão estética. Você pode ou não pular. O que eu sempre aconselho os meus alunos, faça o rascunho do seu texto e quando você for passar para a folha oficial de redação de um vestibular, por exemplo, se você perceber que vai sobrar ali, contou suas linhas e você tem um máximo de 30 e você escreveu em torno de 25, então você pode pular a linha, né? Para que fique uma estética melhor do seu texto, isso não vai atrapalhar, não vai faltar no final. Agora, se você já está dentro ali, perto do limite máximo de linhas, não pule, tá? Isso não vai diminuir ou aumentar a sua nota, é puramente uma questão estética, certo? Depois do cabeçalho, o que nós colocamos normalmente? O vocativo. Então, o vocativo depende muito a quem você se dirige. Eu posso colocar excelentíssimo juiz, querido papai, caro prefeito, querido editor da revista tal, se eu não souber o nome do editor, né? Então, depende muito a quem eu estou me dirigindo. Após o vocativo, também alinhado, eu coloco a vírgula. Pulo linha ou não? Questão estética, se tiver sobrando, pule, certo? Depois disso vem o corpo do
texto. O corpo do texto, independente de ser uma mensagem para uma pessoa próxima, que não tem uma estrutura muito marcada, ele deve ser claro, ele deve ser conciso. No fim de tudo, precisa de coerência, ou seja, a pessoa precisa entender de forma clara qual é a mensagem que você está transmitindo, certo? Para outras cartas, argumentativa, carta beta, etc., precisamos do que eu já comentei. Introdução, apresento o meu assunto, desenvolvimento, argumento sobre ele, explico sobre ele, conclusão, fecho a minha ideia. Feito isso, normalmente em uma média ali de 2 a 3, no máximo 4 parágrafos. Lembrando, né, que quando não é para uma pessoa muito próxima, não se alongue demais para que não se torne aí algo pesado, algo cansativo. Depois eu venho com o quê? Posso pular uma linha, se estiver sobrando, coloco a despedida. Depende a quem eu me refiro, com carinho, vírgula, beijo, vírgula, atenciosamente, vírgula. Na linha de baixo, coloco a minha assinatura. Em vestibulares, normalmente eles pedem para que vocês não se identifiquem, para que não complique depois o momento da correção. Então, eles pedem para que não coloque nenhum tipo de identificação. E eles vão dirigir, né? Como é que vocês devem fazer? Colocar as siglas do nome? Então, atenciosamente, vírgula, TM. Atenciosamente, um cidadão brasileiro. Atenciosamente, eles vão, às vezes, colocar os nomes que vocês podem utilizar, né? Utilize os nomes Maria, José. Atenciosamente, Maria. Então, depende muito da recomendação que foi feita. Sigam isso sempre à risca, para que por um pequeno deslize você não venha ter a nota prejudicada. Uma outra dica, né, mais importante aí para vocês é que às vezes vocês estão prestando vestibular em uma outra cidade, não onde vocês moram. Foram prestar o vestibular em Maringá, por exemplo, e aí eles trouxeram um texto de apoio que trazia uma notícia do Diário de Maringá, um jornal impresso da cidade de Maringá, certo? Uma hipótese. E então eles pedem para que você, ao fim, escreva uma carta do leitor se posicionando acerca daquela notícia. O que você vai colocar no cabeçalho? O nome da cidade que você está. Você sempre tem que adequar o contexto. Se o jornal é do município de Maringá e você vai ser um leitor que responde para esse jornal, então você vai colocar Maringá, a data, tudo bonitinho. Então sempre adeque ao contexto, porque às vezes por um pequeno deslize a gente coloca a cidade onde mora, de repente, e acaba se esquecendo dessa adequação necessária. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem aqui nos comentários sugestões de outros gêneros textuais que vocês gostariam de ver. E a gente se vê nos próximos vídeos. Conto com o apoio de vocês. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. Tchau!